Desde o primeiro instante em que alguém abre um livro de história ou vê um cartão postal pitoresco com as gôndolas de Veneza, essa pessoa está sendo alimentada com uma mentira. Veneza nos é apresentada como a capital romântica do mundo e um prodígio da arquitetura medieval. Dizem que essa metrópole de pedra, repleta de palácios de mármore, catedrais, praças e colunas, erguida no meio de um pântano instável e lamacento sob a água, deve sua existência ao gênio dos construtores medievais e, acima de tudo, a estacas de madeira. A ciência oficial afirma, com um sorriso leve, que milhões de troncos de lariço foram fincados na lama salgada e que, sobre essa balsa de madeira, uma civilização inteira foi construída. Mas basta deixar as emoções de lado e aplicar a lógica fria e a matemática para que esse belo conto de fadas comece a desmoronar. Os historiadores insistem que essas estacas não apodrecem há 1000 anos porque estão em um ambiente sem oxigênio e supostamente petrificaram. Qualquer engenheiro, biólogo ou até mesmo alguém que já tenha construído uma cerca dirá que madeira na água é matéria orgânica e matéria orgânica inevitavelmente se decompõe. A água salgada, bactérias e micro-organismos não respeitam os decretos dos historiadores. Mesmo que aceitemos por um momento esse mito absurdo do lariço eterno, surge uma questão que literalmente reduz a cronologia oficial a pó. É a questão dos recursos e da logística. Vejamos, por exemplo, apenas um edifício, a Basílica de Santa Maria della Salute. As fontes oficiais relatam, sem qualquer hesitação, que para a fundação desta igreja foram fincadas 1.156.657 estacas de madeira. Pense bem nesse número, mais de 1 milhão de troncos. Isso não é apenas madeira, é uma floresta inteira. Para obter tamanha quantidade de madeira de qualidade, seria necessário destruir vastas áreas florestais. Se considerarmos que 1 hectare possui cerca de 300 a 400 árvores adultas adequadas para a construção, a fundação de uma única igreja exigiria o desmatamento de quase 3.000 hectares de floresta. Agora, multiplique isso por toda Veneza. Centenas de palácios, milhares de casas, canais e pontes. Onde crescia essa floresta? Dizem que ela vinha de longe, dos Alpes, da Eslovênia, da Croácia. Agora, imagine a logística da Idade Média, sem ferrovias, sem caminhões, sem guindastes modernos. Como seria possível transportar milhões de toneladas de madeira por estradas de montanha até o mar usando apenas carroças rudimentares? Cada cavalo poderia puxar um peso limitado, seriam necessários milhares, dezenas de milhares de cavalos. Como alimentá-los? E quem organizou essa operação de escala sem precedentes, comparável à complexidade de uma corporação global moderna? Querem nos convencer que tudo isso foi feito por pessoas semi-literadas que fugiam de invasores bárbaros. Isso não é construção, é um suicídio logístico. O problema do transporte é pequeno comparado à tecnologia de cravação das estacas. Hoje, isso é feito por martelos diesel gigantescos. Como faziam na época? Manualmente, usando um peso. Assim diz a versão oficial. Vamos fazer as contas. Para cravar uma única estaca no solo viscoso até a profundidade necessária manualmente, uma equipe de homens fortes levaria no mínimo 1 hora, ou mais, considerando a resistência do solo e a necessidade de alinhamento. Um dia tem 24 horas. Mesmo trabalhando ininterruptamente, sem pausas para dormir ou comer, uma equipe cravaria no máximo 24 estacas. Para a fundação de apenas uma igreja, que exige mais de 1 milhão de estacas, uma única equipe levaria mais de 114 anos de trabalho contínuo. 114 anos apenas para a fundação. Claro, dirão que milhares de equipes trabalharam juntas. Mas onde elas viviam? Em balsas? Onde faziam suas necessidades? Onde conseguiam comida? Veneza é uma cidade que, de acordo com a matemática rigorosa, não poderia ter sido construída pelos métodos e nos prazos que nos dizem. Tentam nos convencer de que refugiados do Império Romano, fugindo dos hunos, correram para um pântano e, por desespero, ergueram lá uma metrópole de mármore que permanece de pé há 1000 anos. Essa afirmação é absolutamente insustentável. Surge então a pergunta fundamental. Por que construir em um pântano? Por que criar dificuldades insuportáveis quando há terra firme por perto? Construir sobre a água custa dezenas, se não centenas de vezes mais.
É um suicídio econômico. Nenhum governante sensato gastaria recursos colossais para criar uma ilha artificial, a menos que tivesse tecnologias que permitissem fazer isso rapidamente e com custo mínimo. Talvez as estacas nem sempre estivessem lá, ou, o que é mais interessante, talvez nem sejam de madeira. Análises independentes recentes de algumas bases de edifícios revelaram estruturas de materiais estranhas. Não é exatamente madeira, nem exatamente pedra. O material lembra o concreto geopolímero, que civilizações antigas sabiam criar e cujo segredo foi perdido ou ocultado intencionalmente. No entanto, a história oficial se agarra obstinadamente à versão do Larisso, como se fosse uma tábua de salvação. Se admitirem que a fundação de Veneza é pedra artificial de alta tecnologia ou o resultado do trabalho de uma civilização completamente diferente, toda a cronologia oficial desmorona. Ao observar gravuras e mapas antigos, Veneza já aparece completamente pronta. Não há imagens de canteiros de obras gigantescos, com milhares de pessoas cravando estacas. A cidade simplesmente está lá, como se tivesse emergido da água, ou como se a água tivesse chegado a ela mais tarde. É aqui que começa a parte mais fascinante. A teoria que os meios acadêmicos temem discutir. E se Veneza não foi construída sobre a água? E se for uma cidade de antes de uma grande inundação, que ficava em terra firme, mas devido a uma catástrofe global, aquele dilúvio ou uma inundação massiva de lama, o nível da água subiu e os primeiros andares ficaram submersos? Essa versão explica instantaneamente todas as inconsistências. A ausência de florestas que ninguém cortou, a falta de milhões de trabalhadores com martelos e, acima de tudo, as portas estranhas que dão diretamente para a água. Você já notou essas portas? Entradas luxuosas, meio submersas na água, às quais só se pode chegar de barco. Dizem-nos, foi planejado assim. Sério? Uma entrada principal onde a água turva bate e ratos nadam para dentro? Os arquitetos do passado eram estetas. Eles construíam com base na proporção áurea. Construir uma entrada principal voltada para a água é um absurdo que indica claramente que o nível da água mudou e a cidade afundou. Olhamos para Veneza e vemos romance, quando deveríamos ver uma tragédia. Vemos as consequências de uma catástrofe de escala planetária que esconderam de nós, inventando um conto sobre italianos trabalhadores e larissos mágicos. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Paramos no ponto onde o bom senso da engenharia rejeita o mito oficial sobre as estacas e a logística. Isso nos obriga a buscar a resposta para a pergunta principal. Se Veneza não foi construída como nos dizem, o que realmente aconteceu com ela? A chave do enigma está na superfície, ou melhor dizendo, no nível da água. Observe atentamente qualquer palácio veneziano. O que você vê? Você vê canais. Explicam que é um sistema de ruas único. Mas olhe mais perto. Abaixo do nível atual da água são visíveis arcos, aberturas de janelas e, o mais importante, portas principais luxuosas. Por que construir uma casa cuja entrada principal não está em terra firme, mas semi-submersa em água turva e suja? É impossível usar essa entrada normalmente. A água entra, a umidade penetra e, dizendo no mínimo, isso não condiz com o conforto nem com o altíssimo nível arquitetônico desses edifícios. Se isso tivesse sido planejado como uma fachada aquática, a entrada seria nos andares superiores, com ancoradouros bonitos e protegidos da água. No entanto, vemos portas monumentais de palácios que obviamente foram feitas para sair em uma praça pavimentada ou rua plana. Essas entradas inundadas, assim como as janelas semi-submersas dos andares inferiores, não são caprichos arquitetônicos, mas testemunhos silenciosos de uma catástrofe global. Elas gritam que o nível do solo já foi mais baixo e que esta cidade ficava em terra firme. Os canais por onde as gôndolas deslizam não são artérias de água feitas por mãos humanas no pântano. Provavelmente, são antigas ruas, praças e avenidas. A cidade foi construída como uma metrópole terrestre comum e depois sofreu um desastre que elevou o nível da água de forma drástica e significativa.
Imagine um cataclismo poderosíssimo, ocorrido talvez há alguns séculos, que afetou todo o planeta. Fontes falam sobre um grande dilúvio, mas a versão de uma inundação de lama ou uma mudança catastrófica súbita no nível do oceano é mais provável. Como resultado, os níveis inferiores das cidades ao redor do mundo foram cobertos por camadas de solo, ou, como em Veneza, inundados. Essa teoria explica por que Veneza não possui um sistema de esgoto real e funcional, além da própria lagoa. Veneza, da forma como existe hoje, do ponto de vista sanitário, seria uma fossa gigantesca, o que é impensável para uma república tão rica, orgulhosa e cultural. Dizem que todos os dejetos eram simplesmente jogados nos canais e que isso não causava epidemias. Isso é absurdo. No entanto, se aceitarmos a versão da inundação, o cenário muda. Antes da catástrofe, quando a cidade estava em terra firme, deveria haver um sistema de drenagem e esgoto complexo e desenvolvido, talvez até com túneis e coletores, como na Roma antiga. Esses sistemas, naturalmente, agora estão nas profundezas, inundados e entupidos de lama. Eles pararam de funcionar depois que as ruas viraram canais. Assim, a Veneza oficial é apenas o segundo andar e os seguintes de uma majestosa cidade de antes da inundação. Quando a água chegou, as pessoas que sobreviveram à catástrofe não abandonaram suas casas. Elas simplesmente se adaptaram, emparedaram as janelas inundadas, pararam de usar as portas inferiores, transferiram a vida para os níveis superiores e começaram a usar as antigas ruas como vias aquáticas. Não foi um ato de construção do zero, mas um ato de sobrevivência e adaptação a um ambiente novo e hostil. Isso também esclarece o mistério da fundação. Se a cidade estava em terra firme, não precisava de milhões de estacas de madeira que apodreceriam em poucas décadas. Ela precisava apenas de uma fundação comum. Mas o que vemos na realidade? Durante reformas e pesquisas, descobriu-se que sob muitos edifícios, em vez de troncos de madeira amontoados, existem lajes enormes e monolíticas que parecem uma estrutura única. Isso não se parece com tecnologias medievais. Essas lajes poderiam ser parte da fundação original de alta tecnologia ou criadas a partir daquele concreto geopolímero, a pedra artificial incrivelmente forte e durável. Quando a cidade foi inundada, o solo sob ela ficou encharcado, tornou-se instável e os edifícios começaram a ceder. É aqui que as estacas de madeira entram em cena. Elas não são a fundação original, mas uma tentativa de reforçar estruturas que já estavam afundando. Os habitantes posteriores, ao perceberem que as casas estavam afundando no solo amolecido, começaram a cravar troncos ao redor e sob as lajes para estabilizar a construção. Essas estacas tornaram-se muletas para um gigante agonizante, e os novos donos que reescreveram a história simplesmente declararam que essas muletas eram a base da cidade, ocultando a verdadeira origem e tecnologia. A versão oficial se apoia em dois pilares, as estacas muletas e a lenda dos refugiados que criaram um milagre logístico e de engenharia do nada. Mas essas anomalias arquitetônicas, portas submersas e fundações estranhas dizem o contrário. Estamos olhando para as ruínas de uma civilização que superava a nossa. Se eles podiam construir sobre uma fundação sólida e tecnologicamente avançada em terra firme, e essa cidade era incrivelmente complexa em sua infraestrutura interna, isso significa que as pessoas que viveram aqui possuíam conhecimentos que hoje nos são inacessíveis. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais intrigante. Que tecnologias eles usavam e como podiam criar construções tão colossais? E por que esse conhecimento foi apagado da memória? Determinamos que Veneza não poderia ter sido construída como nos contam, e que há evidências convincentes de que foi inundada. Agora, precisamos entender sobre o que essa cidade realmente se apoia, se não em milhões de estacas de madeira podres. Enquanto a ciência oficial foca em histórias de heróicos cravadores de estacas, ela ignora ou oculta fatos muito mais significativos e misteriosos sobre a fundação de Veneza. Sob muitos edifícios, especialmente os mais antigos e monumentais, não se encontra um aglomerado de troncos, mas algo totalmente diferente. Lajes e blocos monolíticos de tamanho enorme, cuja estrutura e resistência não condizem com o desenvolvimento medieval. Essas lajes, em vários casos, não são apenas pedra natural, mas um material artificial.
Trata-se do possível uso de concreto geopolímero, uma composição cimentícia de alta tecnologia que civilizações antigas como os romanos ou até anteriores sabiam criar. Esse concreto possui uma durabilidade incrível, sendo capaz de endurecer até sob a água e resistir ao ambiente salino agressivo por milênios. Se os construtores de Veneza no século XI realmente possuíssem o segredo do concreto geopolímero, por que precisariam de estacas de madeira que parecem palitos de dente perto desse material? A resposta é simples: eles não precisavam. Provavelmente, a cidade original foi erguida sobre uma fundação sólida e tecnologicamente avançada, possivelmente sobre lajes desse superconcreto antigo. Quando a cidade inundou, essa fundação começou a ceder no solo encharcado e só então os habitantes posteriores começaram a cravar estacas de madeira tentando estabilizar as construções que desmoronavam. Portanto, as estacas não são a base, mas apenas uma tentativa de reparo. Mas não é só a fundação. Olhe para o material de construção da parte visível. Veneza é inteiramente construída de pedra da Ístria, um calcário denso e pesado com baixa absorção de água, o que é crítico na lagoa. E novamente surge o pesadelo logístico. Essa pedra era extraída na península da Ístria, na atual Croácia, e transportada por todo o mar Adriático. Estamos falando de milhões de toneladas de pedra. Como na Idade Média, usando pequenos barcos de madeira, seria possível transportar essa carga colossal? Blocos e colunas de muitas toneladas seriam impossíveis de carregar em veleiros sem o risco de virar ou afundar. Isso exigiria uma frota que, em escala e capacidade de carga, superaria toda a frota comercial europeia da época. Apesar disso, não nos mostram projetos ou descrições convincentes dessas operações de transporte gigantescas. Essa escala de transporte, junto com a complexidade de cravar estacas e a falta de florestas, nos leva a uma conclusão chocante. A cidade deve ter sido construída ou no local da extração da pedra, ou por quem possuía tecnologias que permitiam mover cargas enormes com extrema facilidade. Talvez fossem conhecimentos sobre levitação, ou talvez os blocos de pedra não fossem transportados, mas sim produzidos no local com o mesmo concreto geopolímero. Ou seja, os construtores não arrastavam a pedra pronta, mas a criavam a partir de materiais locais usando uma fórmula química complexa. E, finalmente, outro grande mistério relacionado aos materiais: os tijolos. Veneza, além do mármore, é repleta de edifícios de tijolos. Dizem que esses tijolos eram queimados em fornos. Para produzir tijolos em tal quantidade para uma metrópole, seriam necessários fornos gigantescos capazes de manter temperaturas de pelo menos 1000 graus Celsius. Onde esses fornos estavam localizados em uma cidade supostamente construída sobre um pântano de madeira. Qualquer grande produção de tijolos gera fumaça, fuligem e, principalmente, um risco enorme de incêndio para construções de madeira. Não há evidências arqueológicas de tais centros de produção massivos, nem em Veneza, nem nas ilhas vizinhas. Ao mesmo tempo, os tijolos venezianos têm uma resistência fenomenal à água salgada, sem se transformarem em areia por séculos, enquanto o tijolo moderno se destrói muito mais rápido nessas condições. Isso indica que a tecnologia de produção era única ou foi perdida. Nós que voamos para o espaço e criamos computadores complexos, não conseguimos repetir uma alvenaria que supostamente foi feita no século XI. Não conseguimos criar um tijolo que resista 500 anos na água salgada sem se esfarelar. Isso não é apenas uma história sobre construção. É um relato de degradação tecnológica. Somos como nômades que se instalaram em um palácio abandonado de alta tecnologia e agora não entendemos como ele funciona, inventando histórias bobas sobre estacas mágicas. Veneza é a prova física de uma civilização muito mais avançada que nos precedeu e cujos conhecimentos foram perdidos em uma catástrofe global. É esse nível tecnológico perdido que nos permite passar para a próxima peça do quebra-cabeça. Se eles tinham tais materiais, o que acontecia no coração do seu poder? O famoso Arsenal de Veneza.
Nossa investigação sugere que o arsenal não era uma manufatura industrial pioneira, como dizem, onde navios eram lançados com velocidade incrível graças à organização do trabalho. Lendas afirmam que milhares de operários podiam montar uma galé de terra em apenas um dia. Pense bem, um navio de guerra totalmente armado, equipado com velas e remos, construído nos séculos XV e XVI, uma era de trabalho manual e ferramentas rudimentares, era montado em 24 horas. Hoje, mesmo com tecnologia moderna e equipes qualificadas, é quase impossível lançar um navio de complexidade comparável em um único dia. Isso exigiria uma coordenação inacreditável e um nível tecnológico que, pela cronologia oficial, só apareceria 400 anos depois. A afirmação de montar uma galé por dia com 16 mil operários parece mais uma lenda de propaganda para assustar inimigos. Mas e se o arsenal realmente demonstrasse essa produtividade, porém por outro motivo? Existe a hipótese de que o arsenal não fosse um local de criação de navios, mas de reparo e manutenção. Se supormos que os venezianos, ou quem povoou a cidade após a catástrofe, herdaram uma frota enorme e tecnologia complexa de uma civilização anterior, o arsenal poderia ser apenas um gigantesco dique de reparos. Sua função real seria consertar ou religar a técnica restante. Assim, em um dia, não se construía uma galé, mas se substituía um módulo danificado, reparava-se um motor, talvez baseado em tecnologias perdidas, ou apenas se trocava o equipamento para que o navio parecesse novo. Isso transforma o arsenal de uma manufatura primitiva em uma garagem dos deuses, uma base de reparos para mecanismos cujos segredos eram desconhecidos, mas cuja manutenção eles podiam realizar. Esse nível tecnológico perdido conecta o arsenal aos materiais de construção que já discutimos, como os tijolos indestrutíveis. A ausência de provas arqueológicas de fábricas de tijolos massivas reforça a teoria de que esses materiais foram criados com tecnologias industriais esquecidas. Talvez o arsenal abrigasse oficinas capazes de produzir não só peças de navios, mas também blocos de construção. Porém, esse mistério empalidece diante da charada demográfica de Veneza. Após epidemias catastróficas como a peste negra, a Europa perdeu de 1/3 a metade da população. Seria de se esperar um declínio econômico. No entanto, logo após as epidemias do século XV, começa o auge do Renascimento e um crescimento explosivo da construção em Veneza, exigindo milhões de braços. De onde veio tanta gente para povoar cidades vazias e realizar tais proezas logísticas? Isso gera a hipótese chocante de que Veneza foi repovoada em uma reinicialização global. As cidades estavam vazias, mas intactas, como cenários gigantescos. Alguns pesquisadores apontam símbolos estranhos na arte renascentista e pinturas de bebês que sugerem que os novos donos, controlando restos de tecnologias antigas, poderiam ter usado incubadoras ou sistemas de reprodução rápida para encher as cidades vazias com pessoas fáceis de controlar. Talvez sejamos descendentes daqueles que foram reiniciados nos séculos XV e XVI. Pessoas com memória curta e história falsa, convencidas de que eram refugiados ou grandes construtores. Essa teoria questiona não só a construção de Veneza, mas nossa própria origem e a verdadeira idade da civilização. O arsenal e o paradoxo demográfico sugerem que o que houve foi uma adaptação e reinício sobre as ruínas de um mundo destruído. Isso nos leva aos últimos segredos: as esculturas, o vidro e o motivo de Veneza estar afundando. A arte veneziana e o vidro de Murano são fragmentos de um conhecimento científico superior. Murano tornou-se monopólio de espelhos, um segredo guardado sob pena de morte. Por que tanto valor? Talvez os mestres não fizessem apenas vasos, mas preservassem restos de conhecimentos em óptica. Produzir lentes e espelhos perfeitos exigia controle químico e de temperatura impossíveis para a época. Provavelmente esses segredos eram protegidos para evitar que outros recuperassem o antigo poder tecnológico. Ainda mais impressionantes são as esculturas de mármore, onde a pedra parece um véu transparente ou uma rede perfeita. É impossível fazer isso manualmente com cinzel e martelo. O mármore quebraria.
Isso sugere métodos automatizados de alta precisão, como fresagem 3D ou fundição de mármore. Admitir isso derruba nosso orgulho tecnológico. Significa que regredimos para o trabalho manual, enquanto nossos antecessores tinham ferramentas que só podemos sonhar. Até o leão alado de Veneza guarda mensagens. Em esculturas antigas, ele parecia algo biomecânico. Algumas estátuas de bronze têm ligas de tal pureza que só seriam obtidas em fornos a vácuo modernos. Isso aponta para uma civilização que dominava a metalurgia e até mesmo a engenharia genética. E tudo isso nos leva à questão: por que Veneza afunda? A versão oficial de aquecimento global e solo cedendo não explica tudo. Se ela tem uma fundação sólida, por que desce tão rápido? Uma teoria radical diz que Veneza afunda porque o mecanismo que a mantinha estável parou de funcionar. E se a civilização antiga usasse tecnologias de antigravidade ou vibração para estabilizar edifícios sobre a água? Aquelas estacas podem ser eletrodos de uma gigantesca instalação estabilizadora. Com a catástrofe, o sistema desligou e a cidade começou a submergir pelo próprio peso. Isso explicaria por que mergulhos profundos são proibidos na área. Um mergulhador veria que as paredes descem dezenas de metros e se conectam a uma infraestrutura metálica ou de pedra complexa no fundo. Nada parecido com estacas de madeira. Veneza é um lembrete físico contra nossa arrogância. Não podemos repetir a construção do passado nem seus materiais duradouros. Somos como ocupantes de um palácio que não compreendemos, inventando histórias para explicar o que vemos. Olhamos para o romance, mas deveríamos pensar em quem viveu aqui antes. De quem é esta cidade, na verdade? Eles foram apagados e fomos colocados aqui, pessoas obedientes e sem memória. Deram-nos contos sobre estacas e refugiados para que nunca perguntássemos: se eles construíram isso, quem destruiu a civilização deles? Essa força que reiniciou o mundo ainda observa, e Veneza é seu troféu submerso. A história vive quando é contada. Inscreva-se no canal. O que vem a seguir você provavelmente nunca ouviu.